Olá, boa noite. Bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje o nosso convidado é José Luís Arnaud, advogado, ex-governante, antigo dirigente do PSD, presidente do Conselho de Administração da ANA, um cargo não executivo, alguém com vários cargos na política e na gestão em Portugal. Muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso... Muito obrigado, Helena, é um o prazer nosso convite. revê-las. Enfim, isto é um retomar um momento antigo, daqueles momentos antigos e épicos que nós vivemos nos tempos em que eu estava na política. Faz parte da vida política portuguesa há mais de 30 anos, foi governante, conhece o poder e os processos de decisão. Como explica que Portugal anda há 50 anos a debater a construção de um aeroporto? Olha, eu gostava imenso de ter uma resposta, mas não lhe consigo encontrar uma resposta, para essa matéria. O que lhe quero dizer, o que eu posso dizer relativamente a essa matéria é o seguinte: acho que um país tem perdido muito em não tomar decisões. E o não tomar decisões e o estudar, e não só o que se já gastou, como o tempo que já se perdeu, faz com que se tenham perdido oportunidades. E eu acho é que o que está para trás, o que importa neste momento é recuperar o tempo. Recuperar e tomar decisões. Há uma determinação que vinha de uma decisão tomada pelo governo Passos Coelho de levar a cabo o aeroporto complementar de Montijo, decisão essa retomada e reafirmada pelo primeiro-ministro António Costa. Neste momento havia uma lei mal feita que criou alguns entraves a este processo. Esse processo legislativo está em curso de alteração e vai-se também fazer para sossegar alguns espíritos ainda pouco sossegados, relativamente qual é, do ponto de vista estratégico para o interesse nacional, a melhor opção. Há várias opções em jogo. Agora, há uma coisa que é muito importante nós termos presente hoje em dia, é que não podemos tomar decisões que hipotequem o futuro. Não podemos tomar decisões que hipotequem o futuro. Nós temos que tomar uma decisão que seja compatível com aquela que é a vontade e a capacidade financeira do país, que seja execuível em tempo útil, porque a Portela não vai aguentar muito mais tempo. A Portela não tem condições de continuar a aguentar e o turismo precisa de crescer. E, portanto, não vamos hipotecar o futuro dos nossos netos, não vamos fazer projetos megalómanos, já não estamos projetos socráticos megalómanos, já lá vai esse tempo. Vamos fazer aquilo que é execuível, eventualmente por fases, e que tenha uma resposta e que responda à necessidade e à que é a vontade do setor do turismo. E o que é mais execuível? A Ana já disse que entre Alcochete e Montijo continua a preferir Montijo. Também seria a solução que custaria menos. A Ana tecnicamente foi chamada, e eu não, obviamente nesta entrevista não estou aqui como presidente da ANA, estou aqui como cidadão para falar convosco, mas a ANA tomou uma opção pública que vinha, uma decisão, como eu disse, que tinha sido plasmada no governo Passos Coelho, de desenvolver o aeroporto complementar de Montijo. É tecnicamente aquilo que achamos mais fazível, desenvolver um aeroporto, ao fim e ao cabo é reciclar um aeroporto existente. E que não vamos criar desperdício, porque é fazível. Estamos a falar de reciclar um aeroporto e agora há uma solução alternativa que o ministro Pedro Nuno Santos e o Dr. Fernando Medina puseram em cima da mesa, que é o aeroporto do Montijo depois crescer, ter hipótese daqui a uns anos, numa segunda fase crescer com uma segunda pista e ter um desenvolvimento, acho que já lá está, by the way, e ter um desenvolvimento como o aeroporto principal de Lisboa, quando atingir determinados tigres e determinados desenvolvimentos. Isso é possível. E, portanto, isso é possível e fazível. É o desejável, a seu ver. A Montijo vir a ser aeroporto principal e Portela secundário. Nós aí, a decisão cabe aos políticos. A ANA, nós damos, os nossos técnicos, damos apoio técnico. E nós sabemos o que é que custa uma e outra. Até vejo aí alguém pôr em questão. Nós sabemos o que é que custa uma e outra. E nós damos apoio técnico. O governo é que tem que saber. Os aeroportos pagam-se de duas maneiras, ou com taxas ou com dinheiro dos contribuintes. O Estado é que tem que saber. Se quiser, na vez de construir 15 hospitais, fazer um aeroporto em Alcochete, que faz o aeroporto em Alcochete. Se quiser deixar a ANA e o aeroporto ser pago por taxas, vamos para uma outra solução mais simples e mais fazível e modular. É uma questão, vamos ver o que é que o estudo estratégico vai dizer e depois vamos discutir essa matéria. O Governo já disse que há uma lei errada que empurrou aqui um bocadinho o processo, que é a lei que permite a uma autarquia, no fundo, vetar
o aeroporto. O Governo não devia ter avançado há mais tempo com a revogação dessa lei que permitiu o veto aos autarcas? Eu acho que sim, acho que houve aí uma perca de tempo sobre essa matéria, até porque houve um acordo do PSD do tempo de Durão Barroso, de Pedro Passos Coelho com o então ministro Pedro Marques, mas na altura o Governo não avançou em devido tempo, avançará agora. Houve um acordo nessa altura para se mudar a lei? Como há agora, neste momento, na altura houve um acordo. Mas que há agora, mas que a dada altura o Dr. Rui Rio não dava esse acordo, não é? Não teve esse acordo porque queria e entendeu o PSD que se ia fazer este estudo estratégico que se vai fazer e, portanto, e depois já se avançará. E o processo a política tem os seus quês, vamos ver se vamos conseguir agora recuperar o tempo perdido. O que importa é não perder mais tempo, estes debates são estéreis. Tem falado com o Dr. Rui Rio sobre esta questão do aeroporto? Nomeadamente para que ele percebesse... Não, falo com o Dr. Rio, tenho uma amizade com o Dr. Rio há muitos anos, falo com o Dr. Rui Rio a miúdo, quando é necessário, mas não obrigatoriamente sobre estas matérias. Estou mais, quando tenho tempo para falar com ele, estou mais preocupado em falar com ele sobre o país e o futuro do que falar sobre situações pontuais. Ainda indo aqui à questão dos custos, já disse que Alcochete seria o equivalente a 15 hospitais. Tem havido versões dispares sobre os custos da construção de um novo aeroporto em Alcochete. O que é que nos pode dizer sobre esses custos? A ver, eu acho graça. Eu acho que eu vi até uns artigos aí que diziam que nós éramos mentirosos, enfim, com adjetivos assim um bocadinho fortes, mas enfim, ficam com quem os utiliza. Havia como é que se chama? O Ramos Matias, Matias Ramos, enfim, agora não me lembro bem, que é o ex-presidente do LUNEC, que já foi presidente do LUNEC há 11 anos, portanto já está uma pessoa solitária que saiu de uma função e que ainda não conseguiu despir a pele dessa função que existiu há 11 anos, meu Deus, tanto tempo. E que discute de uma forma quixotiana esta questão dos custos do aeroporto. Ora bem, eu não vou entrar em discussões desse tipo com pessoas individuais, que respeito muito, têm uma carreira brilhantes, foram pessoas do homem duplo que no passado contribuíram imenso, mas enfim, são pessoas então vamos falar de números. Que nunca construíram um aeroporto, eu acho que nem do Lego, quanto mais. A Vinci é uma empresa, a terceira maior operadora mundial de aeroportos. A Vinci nos últimos 4 anos fez 3 aeroportos. Nós temos equipes técnicas muito avalizadas. Quando nós damos um número, temos a certeza do que é que esse número representa. Não é o professor Pardal fechado lá num laboratório a fazer experiências individuais. Sabemos o que fazemos. E esse custo é um custo que tem em consideração as infraestruturas aeroportuárias, por um lado, o pagamento da indemnização às entidades onde o terreno vai ser expropriado, que é as Forças Armadas, e depois os custos dos acessos e do material circulante, e depois o nível de compensações que tem que ser feito relativamente à existência. Então nós temos um valor global que achamos que anda na casa dos 7 mil milhões de euros. Este é o valor, e está assinado com o Governo, a gente sabe qual é o valor desta primeira fase do Montijo, que é uma primeira fase do Montijo que fica em 600 milhões de euros, que depois pode crescer, desenvolvimento e outras partes. A gente sabe o que é que custa cada uma coisa. Sabemos que estamos a falar de uma diferença entre 7 mil milhões e 600 milhões. 600 milhões, depois com as infraestruturas e as aluções, estamos a falar entre 1.000 milhões ou 7 mil milhões. Estamos a falar de uma coisa que se é fazível em 3, 4 anos, segundo as nossas equipes, e somos responsáveis, e estes valores são reconhecidos pelo Governo. Houve empresas externas que trabalharam do melhor a trabalhar nestes projetos, e há outro projeto que demora no mínimo entre 8 a 10 anos. E, portanto, o que está em questão é isto. E outro projeto o Governo tem que é uma ponte, tem que haver material circulante rápido, comboios rápidos entre Lisboa e o aeroporto a 61 km da cidade. Portanto, temos que ver o que é que estamos a falar e o que é que queremos. Não podemos fazer desperdício. Já lá vai as obras megalómanas, e depois é uma coincidência terrível. As únicas 2 pessoas, de uma forma quixotiana, defendem o aeroporto de Alcochete, assim, então, obviamente, é este engenheiro, penso que é Matias Ramos, e o engenheiro técnico José Sócrates. São os únicos 2 que continuam a fazer artigos a defender este projeto. Mas ainda vai haver uma decisão da avaliação ambiental, claro, não é? Vamos trabalhar nela, vamos analisá-la, e o que sair. A Ana está aqui para colaborar com o Governo. O que o Governo decidir,
A ANA estará cá para construir. Seja onde for, fazemos parte da solução. Nós não somos parte do problema. Agora é preciso saber quem é que paga. Pois, então deixa-me só perguntar da questão da indemnização, porque isso foi debatido aqui há dias. Isso já foi desmentido pelo Governo e não vamos perder tempo sobre isso. Foi desmentido. Isso pois, é uma exatamente, coisa que, foi desmentido pelo Governo, por isso é que agora por nós gostava também, de ouvir a sua opinião. Também já houve. Isso não faz que não tem cabimento. Isso era só há lugar de indemnização se for retirada a concessão na sua globalidade. E, portanto, não é sequer essa questão que se coloca. Portanto, a ANA está disponível, qualquer que seja a localização escolhida pelo Governo. Exatamente. Se o Governo... Mas uma localização implica dinheiro dos contribuintes. E a outra é fazível com taxas aeroportuárias. Portanto, é a questão do Governo optar qual é o modelo que quer. Se quer pôr dinheiro dos contribuintes a fazer um aeroporto, e com isso, nas nossas contas, evita, com esse dinheiro, se não o puser no aeroporto, consegue pelo menos fazer 15 hospitais que são bem necessários, ou então decide meter lá esse dinheiro e fazer esse aeroporto. E chegou ao acordo com a ANA. Nós vamos, na ANA estamos aqui para ajudar e queremos ser decisivos na retoma do turismo em Portugal. Essa é a nossa aposta. Ser decisivos na retoma, fazemos parte de qualquer solução. Nós estamos aqui temos mais de 46 anos de concessão, estamos aqui para trabalhar e não temos nenhuma... E está confiante que essa retoma do turismo vai acontecer? Eu acho, olha, aí digo-lhe, olha, nós estamos, tenho como presidente da Associação de Turismo de Lisboa, tenho uma grande preocupação, tenho um observatório muito grande do que se está a passar. E o que se está a passar é que há hoje o setor mais afetado da pandemia, é o setor da restauração e da hotelaria. O que se está a passar, e cidades como Lisboa, que viviam potencialmente de um turismo e de um boom turístico, e que assentou todo o seu desenvolvimento nessa perspectiva. Hoje em dia essa perspectiva tem que ser reanalisada a dimensão dos investimentos feitos, mas tem que haver, e o Governo tem que ter presente, tem que haver uma ajuda muito séria ao setor do turismo, em particular. Que tipo de ajuda? Mas ajuda financeira, de retoma, porque a bazuca não traz dinheiro para aqueles setores. E, portanto, a pandemia levou a um ano não é com layoffs apenas que resolvem os problemas, levou a um ano de afastamento e de fecho de restaurantes. São milhares e milhares de empregos, são milhares e milhares de pessoas, de hotéis. E depois há uma outra coisa, isto só funciona se houver turismo. E para haver turismo tem que haver confiança, temos que haver imunidade de grupo, portanto, é uma retoma lenta. A retoma vai acontecer, não vai ser de um dia para o outro, vai ser uma retoma lenta, mas vai acontecer. E é preciso ser apoiada e financiada. Vou-lhe dar o exemplo, por exemplo, no nosso setor. O setor mais afetado é o da aviação, por exemplo, também. A ANA não recorreu a uma única ajuda pública até este momento, nem layoffs, nem nada, nenhuma dessas medidas. Não precisou? Teve efeitos. Não precisou. Não, a ANA tinha responsabilidades de manutenção e entendeu não o fazer. Mas são dados do INE, houve uma requebra de tráfego de 80%. É evidente que a ANA também, obviamente, precisará, como todas, aliás, um pacote agora em Espanha, em França, na Alemanha 800 milhões, nos Estados Unidos 16 mil milhões de dólares de ajudas à retoma da infraestrutura aeroportuária, porque é obviamente que isto cria aqui uma situação muito complicada do ponto de vista financeiro, e a ANA não teve qualquer ajuda do Estado, e portanto, a seu tempo, o Governo tem que ter isso presente, e a seu tempo nós iremos negociar com o Governo. Mas tem alguma proposta? Tem que haver. Pode-nos contar o que é que acha que devia ser feito? Não se pode, no setor da aviação, poder só ajudar a TAP, meter só dinheiro na TAP, mas tem que haver equidade em todos os outros setores. Se há ajudas para diversos setores, e se todos os países da Europa criam linhas de crédito e a Comissão Europeia criou uma exceção de não equiparar a ajuda de Estado, as ajudas ao setor do turismo, à hotelaria, à restauração, à aviação e ao setor aeroportuário, é obviamente que o setor aeroportuário, público e privado, e na Alemanha são 400 milhões para o privado e 400 milhões para o público, lá por facto da ANA ter uma concessão privada, não pode ficar, digamos, tem que, seguramente a seu tempo terá que ter... Tem noção de que efeitos é que este ano de pandemia teve na ANA? Temos a noção, já disse, houve uma baixa de tráfego de 80%, são os últimos dados que já temos relativamente a 2020, que foi o INE que publicou. E, portanto, mas impacto financeiro? A consequente é isso, mas isso a seu tempo as contas serão divulgadas, ainda não estão, mas obviamente tem um impacto financeiro direto, muito grande, e uma empresa que não recorreu a nenhuma ajuda estatal até este momento. E não dispensou trabalhadores a prazo? Nós fizemos reestruturações relativamente a alguns trabalhadores e algumas funções que não eram necessárias,
mas a ANA precisa de estar preparada para operar em 24 horas. E a ANA, o facto de ter estado de pandemia não quer dizer que... Mas dispensou quantas pessoas têm na ordem? Foram dispensadas umas várias pessoas, e houve um sistema de plano de reformas que as pessoas aderiram, e, portanto, houve também uma grande compreensão dos trabalhadores da ANA relativamente a um pacote que foi negociado, digamos, de redução de vencimentos, de 10% de vencimento com redução da hora de tempo de trabalho, e houve uma grande compreensão dos trabalhadores. Os trabalhadores da ANA foram muito responsáveis e são gente muito responsável. Já falou aqui da TAP e disse que os apoios não podem ir só para a TAP. Sei que até por causa da ligação à ANA não quero falar muito da TAP, mas não deixo de lhe perguntar... Porque é falar do futuro e do país. Como é que vê a situação da TAP, que é importante para o futuro da retoma do turismo? Eu tenho que fazer um disclosure prévio. Eu sou daqueles que entendem que um país periférico, em que 94% do turismo vem de avião, precisa ter uma empresa de bandeira. Então concorda que a TAP tem que ser salva? Deixe-me chegar às minhas conclusões. Tem que ter, não há, aliás, você reparar, não há nenhum país da União Europeia que não tenha uma empresa de bandeira. Sobretudo os países periféricos. Todos têm. Mesmo os não periféricos têm. Agora, não quer dizer que essa empresa de bandeira seja pública. Pode ser privada. Pode estar concessionada. Pode estar privatizada, pode ser uma empresa de capitais públicos e privados, que existem, todos estes modelos existem. Mas tem que haver porque senão, aqueles que são o interesse estratégico de ter um hub em Lisboa, o não perder a nossa ligação às nossas comunidades, à nossa diáspora. Nós temos 5 milhões de portugueses na nossa diáspora. Para lá, no outro lado do Atlântico, em África e na Europa. Temos que ter uma companhia aérea que dê a Lisboa a especificidade de um hub. E que traga e que nos posicione, porque houve um trabalho de investimento muito, muito bem feito no tempo de Fernando Pinto, de recuperar aquele que era o posicionamento da vaca, com a falida Varig, que a TAP recuperou, do tráfego do Brasil para a Europa, passando por Lisboa. Isso foi importantíssimo para o desenvolvimento do turismo. É muito importante a continuação da aposta do desenvolvimento nos Estados Unidos. É importante continuar a ter voos estratégicos importantes a partir do Porto e a partir de Lisboa, e para assegurar as ligações com as nossas comunidades. É importante a TAP, porque senão o turismo fica dependente de quem? Interesses económicos de terceiros, de empresas low cost, de empresas não low cost. Portanto, é importante que haja uma empresa de bandeira, que pode ser pública ou privada, e que tem que ser bem gerida, isso é outra questão, e tem que ser bem gerida, e que possa assegurar um conjunto de compromissos estratégicos que o Governo e que as políticas definem. Mas como é que vê então o plano deste Governo e deste Ministro para a TAP? Eu acho que eu não conheço o plano em detalhe. Conheço o que li nos jornais e como você sabe, com todo o respeito, nem tudo o que está nos jornais é verdade. Eu sei bem disso de experiência própria, mas eu acho que é importante, digamos, a TAP está numa situação complicada, acho que é importante a TAP não morrer. É importante a TAP não morrer. Há que se encontrar soluções, o Governo encontrou e a TAP encontraram esta solução, é importante que ela seja executada. Tem que haver um redimensionamento da TAP obrigatoriamente, tem que haver ali excessos, digamos, do ponto de vista de regalias, que estão a ser cortadas e salariais e outras coisas que têm que ser postas com outro nível de benchmarking, é evidente, portanto, a consequência de uma má gestão de uma empresa que não foi bem gerida no passado e portanto, agora tem que ser redimensionada e tem que ser reestruturada. Aí vários governos têm culpa, incluindo o seu, não é? Isso aí, Helena, a culpa é coletiva. A culpa é coletiva. E outro setor que está com profundas dificuldades, outra empresa, é a Ground Force, também relacionada aqui com esta quebra do turismo por causa da pandemia. Como é que está a Portway, que opera no mesmo... Todas as empresas do setor aeroportuário estão com dificuldades. Não há nenhuma empresa que não esteja com dificuldades. Quer dizer, temos que ver os bilhões que a União Europeia já entregou, dezenas de bilhões de dinheiro no setor aeroportuário. Mas não se tem ouvido falar tanto dos problemas da Portway como da Ground Force, não é? A Portway é uma empresa que tem sido, porque talvez tinha tido uma gestão um bocadinho mais cautelosa, é uma empresa que... Agora, a Ground Force, eu só não percebo uma coisa. Como é que a Ground Force chega a esta situação, tendo já entrado 1.200 milhões de euros na TAP, a TAP
não tem 30 milhões de euros para meter na grande force. Sabemos que o outro acionista está em dificuldades financeiras sérias. Mas pronto, há maneiras de ultrapassar essas dificuldades e há maneiras de o fazer, seguramente. Agora, também, uma empresa que recebeu há pouco tempo 1.200 milhões de euros não tem hoje 30 milhões de euros para meter na grande force? Não pode? Ou não há vontade política de lá pôr esse dinheiro? Porque isso é que é importante esclarecer, porque não é só... Porque não, quer dizer, o dinheiro já desapareceu todo. Era bom saber, mas sabemos onde é que desapareceu. Se chegarmos a um cenário de insolvência da Ground Force, seria a Portway a ganhar com isso? Não necessariamente. Isso é uma questão de... Porque no mercado tem sempre que haver duas empresas, não pode haver monopólios. Portanto, a Portway pode ser chamada a desenvolver um serviço, digamos, estratégico para que os aeroportos portugueses não parem. Mas, obviamente, que o sistema de concorrência está aberto e são licenças. Se as licenças da Ground Force caírem, a ANAC lançará um concurso de novas licenças e, portanto, haverá outros operadores que seguramente virão ao mercado e era muito importante que houvesse mais operadores no mercado. O que é que pensa que deve ser feito a curto e médio prazo para ajudar à retoma das viagens aéreas e de todo este setor? Eu acho que há duas condições prévias. A primeira condição é a questão das pessoas que criarem confiança. As pessoas têm que retomar confiança para poderem sentir vontade de viajar. E depois, viajando, têm que se sentir seguras. E hoje em dia há um fenómeno que a segurança que as pessoas têm que ter já não é a segurança física, é a segurança de saúde. Tem que ir num sítio e saber que não vão lá apanhar um vírus ou que não vão apanhar não sei o quê. Portanto, há aqui uma mudança. Quando antigamente se procurava segurança física, o caso onde era seguro ir, hoje em dia tenta-se procurar sítios onde é seguro estar e não se corre riscos de saúde. E essa é a grande, digamos, a grande evolução e dicotomia que temos que viver. E, portanto, tem que ser, isso é criado através de uma política de vacinação massiva. A vacinação está a correr, a coisa não está a correr como todos nós portugueses gostaríamos, não está a correr bem, também não é são culpas terceiras, estamos num processo novo. O que está a ser e o que foi feito do ponto de vista tecnológico é notável, demora anos e anos e anos e anos. Sim, mas a culpa também é da Comissão Europeia, não é? Que negociou mal os contratos. Eventualmente, mas a questão, isso parece que sim, tudo indica que sim, mas mesmo que tenha mal negociados os contratos, já há um problema de entrega, porque estamos a falar das vacinas, são vacinas não são de produto, são de processo. Volto à minha especialidade técnica de advogado de patentes, do início da minha carreira, da minha vida. Então são patentes de processo e, portanto, não é de produto. E, portanto, há aqui uma componente de juntar vários produtos, fazer o assemblage desses mesmos produtos. Depois há mais a questão de onde é que se produzem os frascos, onde é que se produzem as cápsulas de borracha para tapar o frasco, as cápsulas metálicas, e onde é que tudo isto é uma questão logística. É a maior operação logística já feita desde a Segunda Guerra Mundial. Não há. E foi montada em meses. Sim, isso é verdade. É uma coisa notável. Sim. Agora, há um problema que é o fornecimento. Já não há um problema técnico. Hoje em dia há um problema que se discute relativamente àqueles 0,00002% dos 40 casos em 17 milhões adversos da Astra. Vamos ver o que vai dar, mas estamos a falar de 40 casos, complicados e graves com certeza, mas em 17 milhões de doses administradas. Vamos ver. Aguardamos amanhã a decisão da entidade europeia. Mas o problema é também de fornecimento, porque isto é feito entre Japão, Coreia, União Europeia, Brasil e depois não se esqueça a Índia. A Índia é um grande produtor de algum dos produtos de processo. Portanto, isto tem que ser depois tudo junto, tudo feito. E depois tem que se fazer, empacotar, produzir e fazer o delivery. E, portanto, isto é um processo muito complicado. E por isso... Mas defende a quebra das patentes em nome do interesse público? Nunca aconteceu. A quebra das patentes, há casos em que isso aconteceu, que foram alguns países, na África do Sul e algumas situações no Canadá e também no Brasil eles ameaçavam.
que ameaçavam que havia quebra de patentes, baixavam os medicamentos e depois nunca havia quebra de patentes. Mas aconteceu isso relativamente ao SIDA e relativamente a outros medicamentos, houve essa situação em alguns países. Mas não, isso não resolve o problema. Porque o nosso problema neste momento, para já, não resolvia. Não resolve. Eu vou-lhe explicar porque é que não resolve. Primeiro, isto era através de um processo de licenças obrigatórias. Não se pode tirar a patente a quem investe, porque isso criava uma incerteza no mercado tão grande que nunca mais ninguém investia em novos produtos. Porque a patente é uma exceção que é criada no mercado de dar uma contrapartida durante um período de tempo, que são 20 anos, de exclusividade, pela divulgação, em contrapartida da divulgação, como é que se chegou a essa evolução técnica, para que a ciência tenha transparência e possa desenvolver novos processos e aperfeiçoar com base nos conhecimentos que os outros já fizeram. A divulgação do conhecimento dá um direito exclusivo durante 20 anos. E esse conhecimento são milhões e milhões de euros, ou dezenas de milhões de euros, ou centenas mesmo, de investigação. Se você cria incertezas no mercado, ninguém vai investigar. E não é os Estados, como se provou, que são todos os laboratórios das vacinas que estão com resultados práticos, é tudo privado, não há nenhum público. Não há nenhum público. Há a Universidade de Oxford que se juntou a uma situação. Com ajudas públicas na investigação. Está bem, mas são pontuais. Portanto, o dinamismo da investigação nas grandes empresas privadas tem que se criar estabilidade. Se não houver investigação, caput. E, portanto, uma licença obrigatória, para já, é discutível do ponto de vista jurídico, como é que se pode fazer a licença, há mecanismos próprios, pode demorar tempo a se executar. Mas o problema neste momento não está. O que é que você ganhava em tirar licenças obrigatórias? O problema está na produção. Não há os detentores das patentes e destes processos, dos diversos que estão em causa, nenhum deles está a reter seja o que for. Eles não têm como fornecer e produzir em quantidade. Esse problema da quebra da patente, ou da chamada juridicamente a licença obrigatória, digamos, não resolvia em nada o problema da produção, e até complicar, porque eles paravam a produção dos que tinham em curso, que os Estados não estão preparados para começar a produzir, e há haver pelo menos aqui um gap de 1 ano, que isto ia tudo atrasar. Quer dizer, temos que ver o que estamos a falar, temos que ter um sentido de responsabilidade, de oportunidade, e portanto, além de que isso cria uma incerteza no mundo futuro de investigação. Isso não é desejável. Acha que o governo português está a dar uma resposta suficiente aos tempos em que vivemos, nomeadamente o governo que nesta altura preside ao Conselho da União Europeia? Bom, a ver, o governo está, como todos os outros governos, tentar fazer o melhor que pode, com um bocadinho desgaziante, e portanto eu acho que é o que foi feito, a situação que vivemos agora em janeiro é do ponto de vista humanitário, do ponto de vista político e social e económico, imperdoável, que é uma consequência de uma medida mal tomada e de alguma irresponsabilidade e de algum voluntarismo que houve na altura do Natal. E, portanto, os portugueses têm que saber julgar. Portanto, se houve o que houve, a crise em janeiro no setor da saúde, foi por causa do Natal. Obviamente, foi uma decisão errada de querer ser simpático na altura do Natal. Portanto, foi uma todos os partidos apoiaram. Todos os partidos apoiaram, alguns com mais reservas que outros com mais reservas que outros, e em particular o Presidente da República, bastante crítico, e é importante salientar, e não queria deixar de dizer que o Presidente da República, que é hoje o referenciado de estabilidade e de equilíbrio que o país precisa, a seu tempo alertou para o risco que estávamos a correr. De certa maneira, discretamente, não quis criar crises, mas fê-lo à maneira, disse o suficiente para bom entendedor, meia palavra basta. E temos que ver que temos a sorte de ter um Presidente da República que é um fator de equilíbrio. Que o José Luís Arnaud conhece muito bem. Que conheço bem, tive o prazer de trabalhar com ele enquanto foi líder do partido e que conheço bem, que sabe bem as qualidades e o sentido de Estado que o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem. Nunca me esqueço que, contra ventos e marés, votámos os orçamentos de António Guterres para permitir que Portugal entrasse no euro. Moeda única. Se o Marcelo Rebelo de Sousa não tem feito isso, não estávamos no euro. E, portanto, sei bem o que é o sentido de responsabilidade e de missão e de dever que Marcelo Rebelo de Sousa tem. E o que é que esse sentido levará a ter um posicionamento diferente ou não no segundo mandato? Eu acredito, do que conheço o professor Marcelo Rebelo de Sousa, e penso que conheço bastante bem, do ponto de vista político e pessoal, obviamente, não antevejo grandes mudanças. O professor Marcelo Rebelo de Sousa tem um grande sentido de responsabilidade política e de ética no exercício da função. Como a desempenha é discutível aqui ou ali, a gente conhece-o todos e, portanto, tem as suas vicissitudes. Mas mete o sentido de Estado e de responsabilidade acima
de qualquer momento. E o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem uma missão hoje em dia, com a idade que ele tem, com a carreira política que ele teve, tem uma preocupação muito grande, que é deixar um contributo, deixar algo mais positivo para a história. Daí o discurso dele, em que ele diz que não basta chegarmos a 2019. Se o professor Marcelo Rebelo de Sousa vir que os governos, sejam eles quais forem, não estiverem a contribuir para que Portugal cresça mais e continue a ser ultrapassado pelas Lituânias, pelas Estónias, pelas Eslováquias, e continuamos a crescer só na média europeia e não acima da média europeia, e que a gente se contente com o pouquinho, porque o problema deste governo tem sido algum contentar-nos com o pouquinho. Mas estava a dizer, se isso não acontecer, tenho a certeza que ele terá um papel mais ativo e um papel de impulsionador e de maior alerta para a sociedade. Agora, eu não acredito que haja uma mudança, não faz parte daquela que é a imagem que ele quer deixar para a história, porque já vimos que os presidentes que disseram mal o segundo mandato acabaram todos mal. Não acabaram bem. Uma das grandes... Jorge Sampaio, coitado, acabou pessimamente e todos acabaram mal, e o Ramalhianos também não teve um fim feliz. Com a criação do PRD. Portanto, não é o professor Marcelo Rebelo de Sousa, se é a pessoa que conheça bem a história de Portugal, é ele. Mas uma das grandes preocupações dele, e que tem manifestado, inclusive em alguns discursos importantes, é a questão de termos de ter alternativas. E um dos problemas que é apontado à nossa situação política é não haver uma alternativa suficiente a este governo. Acha que o PSD ainda tem condições de se afirmar como essa alternativa? O PSD é essa alternativa. O PSD é essa alternativa, não há outra. E vamos ver, com as suas sondagens, há anos-luz de um processo eleitoral. As pessoas ainda não fez. Estamos no meio de uma pandemia, as pessoas não estão ainda em estado de poder fazer uma avaliação de como isto foi gerido. As consequências, estamos todos adormecidos, as moratórias estão lá. Os reflexos da economia ainda não chegou. O desemprego vem aí. Então está a dizer que acredita que o Rui Rio vai chegar a primeiro-ministro? Se não for, só a alternativa ao PS é o PSD, ponto final, parágrafo. Mas não me respondeu. Não, mas o líder do PSD, que é Rui Rio, com toda a legitimidade, e com o meu apoio, by the way, é o candidato do PSD a primeiro-ministro. E pronto, o PSD é a alternativa ao PS, não há dúvidas. Agora, a questão, vamos ver como é que o PS, se quem é que é o candidato do PS, se é o Dr. António Costa, que é um político muito hábil, muito inteligente, e que também, eu acredito que ele tem feito o melhor. Muitas vezes as coisas não correm de maneira, porque ele às vezes não tem tido efetivamente os ministros mais adequados e melhores na sua equipe, porque eu acho que ele é muito melhor que a soma de todos os ministros que lá tem, e portanto, se ele fosse ministro de todas as pastas, seguramente isto teria corrido de outra maneira. E como é que o PSD poderia fazer mais a diferença neste momento? Ou acha que este ainda não é o momento de fazer a diferença? Há dois tipos de fazer oposição. Há a oposição quesilenta diária, que cria um desgaste enorme. E há momentos em que é preciso fazer oposição. É evidente que o PSD podia ser mais ativo, aqui e ali, sem dúvida, podia denunciar, de ser mais ativo, ser mais reativo. Ou propor mais e coisas. Mais oportuno. É evidente que sim. Mas isso, lá vê uma coisa. Vocês as duas lembram-se, nos nossos tempos, quando eu fui, já não falo do professor Marcelo, mas posteriormente, depois secretário-geral do Dr. Drão Barroso, que também o PSD não fazia oposição, não íamos a lado nenhum, e éramos frouxos. O Dr. Barroso acreditava que ia ser primeiro-ministro. Sim, e claro que sim, e eu tinha certeza que uma pessoa para líder do partido só acredita que só pode ser líder do partido se quer ser primeiro-ministro. Se não quiser ser primeiro-ministro, não é líder do partido, vai presidente de junta de freguesia. Não, mas também caiu-lhe no colo. Não, foi muito trabalho, Helena. Foi muito trabalho em 97, nas autárquicas. Não, mas estou a dizer em 2001, depois das autárquicas. Você é testemunha. Andámos no país todo, preparámos o país, às vezes não era percebido o que estávamos a fazer. Tínhamos um trabalho que o professor Marcelo e que eu tinha colaborado com o Dr. Nobleza e tínhamos feito nas autárquicas de 97, tínhamos feito uma dinâmica e depois
trabalhámos muito para ter grandes candidatos como o Rui Rio no Porto e como o Presidente Sandro Lopes em Lisboa para ganhar o país. E muitas câmaras do país, e ganhámos o país em 2002. E nesse sentido, as autárquicas deste ano também podem ser um momento é evidente decisivo. que as autárquicas são importantes. Faz um paralelismo. Agora, é evidente que as autárquicas partem de um partido muito baixo. É, de facto, a única herança má que o Pedro Passos Coelho nos deixou, e que não é culpa dele, foi culpa das pessoas, dos rapazes que ele lá pôs no partido, foi o resultado autárquico. O PSD descuidou as autarquias e o partido, como nem no tempo do professor Cavaco Silva tinha sido descuidado. E, portanto, tivemos aquele resultado trágico, que foram as duas eleições autárquicas no período do Passos Coelho. É a única coisa que eu apontaria, digamos, de crítica à gestão de Pedro Passos Coelho, porque foi o melhor primeiro-ministro que a gente já teve nos últimos anos e é alguém a que o país deve muitíssimo. E que Mas o gostava partido que voltasse. que não estava com ele, estava entregue, foi o que foi. Agora, aconteceu o que aconteceu e foi essa desgraça. Agora, o Rio Parque, portanto, é possível agora recuperar, e nas autárquicas, enfim, fui coordenador de 4 autárquicas no partido. Tenho alguns quilómetros e know-how nessa matéria. E o processo autárquico é muito simples, quer dizer, com os ciclos dos mandatos há sempre oportunidades de mudança. E eu acho que vai haver oportunidades de mudança de autárquicas que estão em fim de ciclo, outros que não estão em fim de ciclo, e é uma dinâmica para o Acho que local. há uma oportunidade, e o inclusive, Rui em Rio também Lisboa. conhece bem as outras. Eu acho que o engenheiro Carlos Moedas teve a coragem de se candidatar. É um candidato que eu louvo muito essa iniciativa dele, acho que é um sinal claro de alguém que quer fazer política, que o PSD vai contar no futuro. É uma candidatura, temos de ter consciência que é um politicamente arriscado, mas que temos que valorizar. Arriscado porque Lisboa, o Dr. Fernando Medina não está no fim do mandato, e em segundo lugar, o Fernando Medina tem obra feita. E, portanto, mas o Carlos Moedas é um homem de renovação, é um homem respeitado e, portanto, é a pessoa no PC que tem melhores condições para enfrentar Fernando Medina. E acha que também, para Carlos Moedas, isto pode ser uma rampa de lançamento para mais tarde ele investir numa carreira política e mais tarde vir a ser candidato à liderança do PSD? Eu não tenho essa visão instrumental. E penso que o Carlos Moedas, do que conheço dele, não tem essa visão instrumental. Carlos Moedas tem o gosto da política, tem o gosto do sentido do dever. Entende que, não tendo o PSD um melhor candidato para Lisboa que não ele, entende que deve dar o corpo ao manifesto. Foi o que todos nós fizemos no passado, e todos que tivemos gosto de ser candidatos pelo PSD, e vai fazê-lo. E depois o futuro a Deus pertence. Mas deixe-me só voltar atrás, porque quando falou do Presidente da República, é só recordar que o próprio Presidente da República, em várias ocasiões, tem alertado para uma crise da direita e, portanto, a avaliação que ele faz da direita não é assim tão otimista como a que o senhor faz. E, portanto, eu pergunto, há um problema no PSD de liderança ou de posicionamento ideológico? Marcelo Rebelo de Sousa diz sempre que é preciso construir uma oposição mais forte. Ele diz isto há 4 anos e continua a dizê-lo. Assim, significa que, na sua avaliação, essa oposição nunca se tornou mais forte. O que é que está a falhar? É isso que eu queria perceber. Eu acho uma coisa. Já te expliquei. Há 2 tipos de maneiras de fazer oposição. A oposição resilente diária, que dá desgaste, e muitas vezes esses que fazem essa oposição diária e muito resiliente e muito permanente. Acha que o Rui Rio é brando com o António Costa? Deixe-me só concluir. Esse tipo de oposição, às vezes, faz com que os líderes não cheguem a bom termo do seu mandato. O próprio professor Marcelo Rebelo de Sousa fez uma oposição responsável por um lado, mas também muito de casos por outro, e que depois não chegou a bom porto. Por opção dele, e decidiu sair. Depois temos uma posição mais responsável, mais de longo prazo. Mas eu acho que é no meio que está a virtude. Acho que o Rui Rio tem tido uma posição, às vezes, bastante apagada, não tem tido os protagonistas ideais para fazer a frente necessária. Então, hoje em dia a política não é uma coisa muito atrativa. Eu falo com a vontade de quem já saiu da política há uns anos e, portanto, não tenho... A política, para mim, é o passado, mas eu não abdico de continuar a pensar no futuro e não abdico daquelas que são as minhas convicções e os 12 anos que dei à vida pública. Mas é passado. E, portanto, eu acho que o Rui Rio tem bons quadros políticos, tem que os aproveitar, tem que ver qual é o tipo de posicionamento que o partido quer fazer. Acho que está a ser feito um trabalho também que não é visível no terreno. O Joaquim Sarmentos tem um trabalho muito notável de pensamento estratégico e de economia. Hoje vemos no PSD gente de muito valor a pensar.
Mas isso não dá, essas coisas não são visíveis, é preparação. Então está a ser feito e temos pessoas politicamente muito agressivas, como o Rui Rio lá tem, como o Nuno Moraes Sarmento e outros. E, portanto, a situação, o PSD o Rui Rio tem que encontrar o seu quê? Ele, se calhar, considera que este ainda não é o momento. É que às vezes é muito criticado por ser brando com António Costa. O que é que lhe parece? Eu não diria que ele seja brando. Acho que o Rui Rio é uma pessoa bem intencionada. E às vezes não consegue passar para fora aquela que é a sua posição. E, portanto, há ali um problema também de comunicação, um problema de expressão da comunicação e da percepção. Mas eu acho o seguinte, acho que os portugueses ainda não estão numa de quererem ver alternativas. Os portugueses ainda nem sequer conseguem fazer uma avaliação deste governo. Os portugueses estão adormecidos. As avaliações fazem-se 6 meses de eleições. Estamos muito longe das eleições. E como é que olha para a direita, para além do PSD? Ou seja, nos últimos anos vimos este crescimento de novos partidos, nomeadamente o Chega e a Iniciativa Liberal. Como é que olha para esses novos partidos e para o que eles podem significar na relação com o PSD, ao mesmo tempo que o CDS diminuiu Sim, o CDS de importância? É preocupante o caminho que está a levar. É preocupante o caminho que está a levar. Os novos partidos, vão ver. O Iniciativa Liberal é um partido que eu tenho respeito, tenho até alguma admiração pelo projeto. Acho o projeto interessante. Mas já está com os vícios dos partidos. Quer dizer, e por isso acho que internamente também já um dos seus fundadores já se afastou e, portanto, aquilo já está com a partida. Mas pode vir a substituir o CDS? Não sei necessariamente. Sabe que a gente já viu o CDS, com o tempo de Ariano Moreira, que era o partido do táxi, e depois cresceu. Portanto, isto em política a gente já viu muita coisa. Não? Quer dizer, mas não havia novos partidos, como diria, mais à direita. É prematuro anunciar a morte política, seja de quem for. É prematuro. E, portanto, o CDS já veio de 3 ou 4 deputados, para depois chegar a 16 e a 17. Deixa lá, as coisas são o que são ciclos. Agora, é evidente que a Iniciativa Liberal já está. O facto da Iniciativa Liberal não apoiar o engenheiro Carlos Moedas é uma razão de que ponha interesses partidarites, já estão com a partidarite e não estão com aquele que é o espírito liberal, que era criar uma frente, para criar uma frente de oposição e que tentar ganhar Lisboa. Mas pode dizer isso em relação ao PSD não apoiar Rui Moreira no Porto? Também pode dizer isso, tem razão. E acho pena, e eu acho muita pena, que não tenha-se aproveitado em torno de Rui Moreira, que é um grande autarca, que o Rui Rio apoiou, e que o Rui Rio apoiou no passado, que ganhou, que tem um trabalho muito notável e muito apreciado, e que é uma pessoa independente, na verdadeira acessão da palavra, que para nós possa encontrar uma plataforma de apoio a uma candidatura independente que engloba o CDS, os liberais e o PSD, porque era isso era essa prova que devíamos fazer, e era essa a grande prova de que, quando estamos juntos, somos imbatíveis. E como é que viu o acordo do PSD com o Chega nos Açores e acha que isso poderá indiciar que o mesmo se poderá passar um dia na Assembleia da República? Vocês valorizam muito aquilo que não tem que ser valorizado. A ver, o que interessa é que quem está no governo é o PSD. É o PSD e é... então é indiferente quem é que apoia. Se deixarmos com o PSD, é o PPM, é os outros partidos que apoiam o PSD. Há um acordo de incidência parlamentar de apoiar. Agora, a questão era esta. Ao fim de 24 anos, por causa de não ter um apoio daqui e ali, o Chega a poder votar ao lado do governo. Não estando no governo regional, não fazendo parte do governo regional, não tendo o PSD e o governo regional absorvido as ideias do Chega, não tendo o apoio do governo, era preferível o PSD continuar na oposição e deixar o Partido Socialista governar? Ok, já percebi a sua posição. Então, quer dizer, esse é que é o ponto. O que importa é que o PSD tende a ganhar as eleições, o PSD criar as condições de estabilidade parlamentar. Agora, mas você acha que o Bloco Chega é mais radical do que o Bloco de Esquerda? O Chega tem fenómenos de xenofobia, de racismo, daqui, da colar, etc. Que são altamente condenáveis. Mas você teve a apoiar este governo partidos radicais contra a União Europeia, contra a NATO, a favor das nacionalizações, contra o sistema privado. Quer dizer, e isso não aconteceu. Não houve problema. O Dr. António Costa não nacionalizou numas empresas, não saiu da NATO, não saiu da União Europeia. Isso está nos programas eleitorais, mas não foram transportes para projetos de lei na Assembleia da República. É muito bonito ser-se
livre ser-se comunista ou ser-se de esquerda radical num país livre, mas é quase impossível ser-se livre num país comunista ou num país tipo das ditaduras do Bloco de Esquerda. Isso é que é impossível. E, portanto, é preciso ver que aquelas raparigas do Bloco de Esquerda não influenciaram em nada o Dr. António Costa para fazer e apoiaram. E, portanto, é igual. Qual é? Acha que se o PSD... Quem abriu esse precedente do apoio dos radicais de esquerda, dos radicais que é da direita de esquerda, foi o António Costa, não foi o Portanto, acha que se o PSD. PSD precisar de fazer algum tipo de acordo com o Chega a nível nacional, não será contaminado pelo Chega? É isso que está a dizer. Eu não estou aqui como comentador hoje em dia, eu sou advogado, não sou um comentador político e, portanto, não vou fazer futurologia. Vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, quem abriu a caixa de Pandora dos acordos com os partidos radicais foi António Costa. Para terminar, deixe-me perguntar-lhe, é presidente do Conselho de Administração da ANA, líder de uma firma de advogados que integra uma grande organização europeia, Sociedades de Advogados, presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol, consultor da Goldman Sachs. Como é que consegue juntar estas coisas todas? Trabalhando muito, arduamente, saindo do pelo, e com algum sacrifício da minha vida familiar, mas conseguindo, trabalhando. E sabe que na vida é muito importante... E não há aqui conflitos de interesses nem incompatibilidades? São coisas completamente, não vejo aonde nem como. Quando eu ouvi conflitos de interesse, era quando eu tomei este caminho de ser advogado e gestor, saí da política. Eu acho que as pessoas quando saem, mas não têm que sair e entrar. Isso é que eu acho que não, isso é que eu não concordo. Quando sai, tinha uma carreira de advogado e universitário, e depois estive no partido, fui chamado ao partido pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, e depois fiquei lá até 2010. Depois decidi sair pelo meu pé. Portanto, acho que regressei àquela que é a minha vida. Tive um período na minha vida de serviço público que gostei, que apreciei, onde tive o prazer de as conhecer e de convivermos em bastantes campanhas, em muitos quilómetros fizemos para esse país fora juntos, e foi muito divertido, foi muito enriquecedor. E agora regressei àquela que é a minha vida e àquela minha experiência, gostei de juntar a minha experiência de advogado e a experiência de gestor, que quis juntar à minha experiência de advogado, e é nessa vida que funciono. E a coisa mais gratificante na vida é a gente sentir que há reconhecimento das nossas capacidades e das nossas qualidades. E eu, se sou chamado para esses lugares nessas empresas, é porque vem em mim alguma qualidade e alguma capacidade. Ninguém faz estar nesses sítios com essas responsabilidades por meras simpatias, seja de quem for. Muito obrigada, José Luís Arnaud. Foi um gosto tê-lo cá. O Hora da Verdade volta para a semana com outro convidado.